O Trading Like a Pro apresenta Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Salve, salve apostadores, salve apostadoras, amantes do tênis. Estamos chegando, estamos na área com a edição número 23 do Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro. Tênis Cast 23 vai falar sobre os torneios que antecedem o Australian Open. Vem aí o primeiro Grand Slam do ano, mas tem muita bolinha amarela quicando lá na Austrália até o início do Australian Open. Eu sou o Rodrigo Gasparini e comigo para mais um Tênis Cast, já é o segundo de 2020, o ano tá intenso. O especialista em trading e apostas em tênis, Thiago Meirelles. Salve, salve, Thiagão! Salve, Rodrigão, tudo bem? Mais uma vez aqui, já vamos, como tu bem disseste, para a segunda edição de 2020. A galera reclamou que estava sem Tênis Cast, a galera reclamou que estava com saudade, e a primeira semana, os primeiros 10 dias de tênis em 2020 foram intensos demais. A ATP Cup preencheu muito os nossos dias, e os torneios da WTA e mais o ATP de Doha também. Já começamos com uma semana com tênis praticamente 24 horas por dia, Rodrigão. O que tu acha? Eu acho que eu vou dormir, acordo e vejo lá o grupo do Telegram do Trading Like a Pro, o grupo da galera que é do TLP Club, o nosso bate-papo. 24 horas por dia, todo mundo debatendo e discutindo tênis. E vejo também o grupo free do Telegram, do Trading Like a Pro. Aliás, o link para você entrar lá para o grupo free está aqui na descrição deste Tênis Cast. Lá não é 24 horas porque o Thiago dorme umas 2 ou 3 horas por dia. Mas é quase isso, tem informação o tempo todo também, né, Thiago? Tem informação o tempo todo, e realmente a rotina começou pesadíssima. Muitos jogos na Austrália, na China e na Austrália, naquela parte do mundo, e ainda um ATP de Doha no Catar, com os jogos começando de manhã e indo até às 5 da tarde no Brasil. Acabava os jogos do ATP de Doha, já estava começando WTA de Auckland, WTA de Brisbane, e a gente mandando informação o tempo todo pra galera lá no canal do Telegram, no grupo do TLP, no Discord, fazendo trade, enfim. Tênis a todo vapor, a temporada começou como nunca deveria ter deixado de parar para muita gente. E a galera fica com saudade, mas eu falei, quando voltar não para mais. E o ritmo começou frenético. Extremamente intenso o ritmo deste começo de temporada. E o Trading Like a Pro está à sua disposição, o Tênis Cast, evidentemente, também. Você faz conosco o podcast especializado em trading e apostas em tênis. Você entra nas redes sociais do Trading Like a Pro e envia a sua pergunta, envia a sua dúvida, a sua sugestão. Você fala com o Thiago Meirelles. Acesse tradinglikeapro.com.br. Já de cara, hein? Eu quero mandar um abraço aqui e pedir para que espere um pouquinho. Clara Rodrigues, lá de Piracicaba, mandou pra gente a pergunta nesta semana. O Thiago vai falar com você, Clara, ao longo deste Tênis Cast 23, que está só começando. E começamos, evidentemente, na Austrália. Afinal de contas, o mundo do tênis neste início de temporada está por lá. Temos na Austrália o WTA de Hobart, entre 13 e 18 de janeiro, WTA International, $251 mil em premiação, piso duro, até porque é o piso duro que predomina nesta época da temporada. Competição que tem a Sofia Kenin, norte-americana, como atual campeã, será disputada pela 27ª vez. As meninas em Hobart, o Thiago. Bom, Rodrigo e todo mundo que está nos ouvindo, esse WTA é um WTA meio traiçoeiro, vamos dizer assim. A gente olha os vencedores e as meninas que chegaram em quartas de final, semifinal e final de 2017 para cá. Claro que tem Mertens como campeã 2 vezes e Kenin campeã em 2019, mas fora as campeãs, as outras jogadoras eram jogadoras de um calibre mais abaixo, vamos dizer assim, e um dado bem interessante, pouquíssimas cabeças de chave chegam nas quartas de final, quiçá semifinal
deste torneio. Cabeças de chave não vão bem neste torneio de Hobart. Isto não é coincidência, né? A minha interpretação dessa informação é porque realmente vem da baixa qualidade das jogadoras que preenchem geralmente a chave desse WTA. E esse ano não vai ser diferente. Afinal de contas, depois a gente vai falar do WTA de Adelaide, que estreia no circuito esse ano e praticamente capturou todo mundo do top 20, top 30 para lá. Então, mais uma vez, vai estar a Elise Mertens, que é uma top 20, liderando a lista de meninas que vai participar desse WTA, e depois dela é tudo top 30, top 40, top 50. Ou seja, eu tô querendo alertar que a WTA, ela é sempre uma caixinha de surpresa. Então, tirando aquelas top 10 que mais ou menos dominam os torneios de maneira geral, quando a gente entra no âmbito de top 20, top 30 para fora, todo mundo ganha de todo mundo. E é por isso que eu acho que esse torneio apresenta tantas surpresas, e eu acredito em surpresas de novo em 2020. Eu não tenho por que pensar de maneira diferente. Thiago, antes de você entrar especificamente nas tenistas, nas jogadoras que são favoritas, enfim, na sua análise desse torneio de Hobart, deixa eu passar aqui uma curiosidade. Hobart é a capital da Tasmânia. Será que o diabo da Tasmânia vai aparecer por lá? Será que é por isso que as cabeças de chave quase nunca chegam nas quartas de final por lá, Thiagão? Olha, eu não quero falar mal da cidade de Hobart, certamente deve ser uma cidade muito aprazível, muito boa para se fazer turismo, né? Afinal de contas, o diabo da Tasmânia talvez esteja escondidinho por lá. Mas eu não duvido que tenha alguma coisa a ver com instalações, com véspera de Grand Slam. Não sei, é difícil. Difícil a gente bater o martelo aqui e cravar com certeza qual é o motivo. Mas o fato é que, como sempre, se a gente faz uma pesquisa, como é o método que a gente sempre traz aqui no TênisCast, a gente vê que o field lá, a chave, a relação das jogadoras que jogam em Hobart e que chegam lá, são realmente de um nível abaixo, de um calibre abaixo, como eu comentei. É um torneio que vai ser muito bom para a zebra, com certeza. É um torneio que vai ser certamente jogos muito disputados, porque o nível das jogadoras é muito parecido. E na WTA, como todo mundo que acompanha sabe, sempre pode acontecer o imprevisível. A gente sempre tem que estar pronto para o imprevisível. E acho que o WTA de Hobart, aí com o histórico que a gente está levantando, traz mais ou menos essa característica à tona de novo. Então, vamos lá. Mertens, ranking número 17 atualmente, é a tenista melhor ranqueada que vai estar na chave de Hobart. Depois dela, está marcada para jogar a russa Rybakina, número 32, que acabou de ganhar da Mertens no torneio de Brisbane. Então eu já não sei se a Rybakina vai pegar o avião e ir para Hobart, porque ela realmente está fazendo uma campanha muito boa em Brisbane, passou pela Mertens em 3 sets, fez um segundo e um terceiro set maravilhoso, de alta qualidade, sem tremer, sem ser quebrada, muita cabeça no lugar, como a gente previu na primeira edição do TênisCast 2020, era uma das meninas que a gente falou para ficar de olho. Depois dela, a gente tem uma das Zangs, a chinesa, Shuai Zhang, depois temos Kudermetova, Linette, Peterson, Garcia e o Afai Wang, a outra chinesa, enfim, começa a ficar tudo mais ou menos misturado. Eu não tenho, nesse momento, a chave definida do torneio e, por consequência, não tenho as cotações, Rodrigo. Mas eu sei que a galera quer uma dica, né? E a dica das jogadoras para ficar de olho aí em Hobart essa semana, para mim, vai para a russa Kudermetova. Ela, nessa primeira semana, acabou perdendo para a menina Buskova, que é outra que tem um talento também e pode fazer uma boa temporada, e que também eu deixo como dica para ficar de olho nessa semana em Hobart. Kudermetova e Buskova, que, como eu falei, ganhou da Kudermetova e depois perdeu a Kiss, uma grande partida da Kiss lá em Brisbane. Essas duas meninas eu indico para a gente ficar de olho e que podem fazer boas campanhas em Hobart em 2020, Rodrigo.
Em relação à quadra, onde será disputado o WTA de Hobart, o que é que a gente sabe sobre esta quadra, Thiago? Exatamente pelo que eu comentei agora, que é meio que uma bagunça, eu não consegui identificar nenhum tipo de padrão. Eu vejo que não tem grandes sacadoras aqui no último torneio. Se a gente olhar aqui, a melhor sacadora é a Sabalenka, que fez quartas de final em 2018. Fora ela, todas as jogadoras que chegaram até as quartas de final para frente são jogadoras de troca de bola, clássicas de WTA, nada muito fora da média. Então, eu não imagino que Hobart tenha alguma característica específica para um lado ou para outro. É muito mais uma questão de, por exemplo, aquilo que a gente sempre chama atenção, eu não me canso de falar, que é prestar atenção nos qualis, né? Qual é a menina que passa bem pelo quali? Essa semana a gente já viu 2 ou 3 casos bem característicos de jogadoras que chegam com ritmo no torneio e acabam surpreendendo na primeira e até na segunda rodada. Por exemplo, o caso da menina ucraniana Bondarenko, que não é jovem, mas passou pelo quali muito bem e fez uma ótima vitória sobre a chinesa Zhang, que era muito favorita naquele confronto. O caso mais marcante dessa semana, Jennifer Brady, que derrotou a número 1 do mundo, Ashley Barty, em Brisbane, veio do quali, pegou muito ritmo, se sentiu à vontade, e a Barty, primeiro jogo da temporada, pegou uma adversária que veio voando, babando, passando por cima, e perdeu também 6-4, 7-6, não teve conversa. Então, eu sempre falo, fica de olho no quali, porque o quali geralmente nos dá muita informação, nos dá muito suporte para a primeira e para a segunda rodada desses torneios, especialmente esses torneios que são uma caixinha de surpresa com muitas jogadoras possíveis de fazer boas campanhas. Ficaremos de olho com o Diabo da Tasmânia, sem Diabo da Tasmânia. O Thiago estará atualizando tudo sobre este WTA lá no canal free do Telegram do Trading Like a Pro. Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Bom, vamos viajar pela Austrália, né? Este país gigantesco. Saímos da Tasmânia, saímos de Hobart, vamos para Adelaide, viagem de 1.400 quilômetros, cruzamos a Austrália para chegarmos ao WTA International de Adelaide. Também piso duro, 782.900, quase 783 mil dólares em premiação. Torneio novo, né, Thiago? Primeira edição desta competição que substitui o antigo International de Sydney. E me parece que só tem fera nesse torneio aí. As meninas vão fazer um pré-Grand Slam lá em Adelaide, é por aí, Thiago? É quase isso, Rodrigo. E a expectativa é que o mundo do tênis desembarque e faça um auê nessa belíssima cidade, Adelaide. Agora, sim, uma curiosidade para a galera ter ideia do peso dessa chave é que só vai ter jogadora top 30, top 40 no máximo. A pior ranqueada, entre aspas, da chave principal é a alemã Julia Gorges, que tem um ranking atual de número 38 e que a gente bem sabe que é uma jogadora de altíssimo nível. Então, o bicho vai pegar por aí, Rodrigo. Por outro lado, é um torneio que estreia. É um torneio que não nos traz histórico de campeãs, jogadoras que foram bem nos anos anteriores. Então, sob este ponto de vista, a gente sempre fica com uma pequena dificuldade, tanto no quesito de saber quem gosta de jogar por aí, também com relação à velocidade da quadra, estilo que prevalece, esse tipo de coisa. Então a gente fica meio vendido. A única informação que a gente consegue trazer para esse tipo de torneio é a pontuação, que jogadoras e que jogadores têm pontos a defender nesta semana específica, que foram os pontos conquistados, respectivamente, há 52 semanas atrás, no ano passado. E aí essa é a única pressão, né? Essa é a responsabilidade que esses caras trazem para essa semana. De resto, é tudo muito vago, é tudo desconhecido. A gente precisa, de novo, e eu vou ser repetitivo talvez, mas é fundamental que a gente entenda isso, aqui mais do que nunca, observar
como que são os jogos do quali. E aqui não só pela questão de ver quem vai bem para chegar bem na chave principal. Aqui também, Rodrigo, e toda a galera que está nos ouvindo, é fundamental para a gente ver se a gente consegue identificar um estilo de tênis que prevalece neste complexo de Adelaide. Então, os qualis, eles sempre têm papéis fundamentais na nossa avaliação, na nossa preparação para os torneios que começam a semana. E nesses casos, como eu disse, que o torneio nunca existiu, mais ainda, não tenha dúvida. Thiago, você sempre dá uma dica aqui no Tênis Cast da gente tomar cuidado nas primeiras rodadas dos torneios, quando a gente não sabe exatamente o que vem pela frente. Vale também para esse tipo de competição, ainda que sejam as principais jogadoras do mundo em quadra, vale a pena dar uma segurada na mão na primeira rodada? Vale com certeza. Não tem por que a gente fazer qualquer tipo de obscenidade com o nosso dinheiro, vamos dizer assim, num torneio, numa semana mais crítica do que essa primeira semana. A primeira semana, ela é a primeira semana, ok. Estamos vindo do desconhecido, não sabemos quem vem bem, quem não vem bem, a gente acompanha da maneira que a gente pode e tal, mas a segunda semana, neste caso, que é exatamente a semana que antecede o primeiro Grand Slam, que é o torneio que está todo mundo olhando, sem nenhuma exceção, esta semana ela é muito, muito, muito perigosa. O jogo de tênis, ele não acontece somente naquele momento, naquela quadra. O jogo de tênis, ele começa um ano atrás. Aquele jogo, ele começou um ano atrás na questão de pontos a defender, né? Então, se há um ano atrás aquele jogador, aquela jogadora, naquela rodada, nessa semana, ganhou, ele vai entrar na quadra já com uma pressãozinha de que tem que ganhar de novo, senão perde pontos. Essa é a primeira coisa. Depois a gente tem a preparação, depois a gente tem instalação, como é que o jogador se sente aí ou não, o histórico, e fundamentalmente nesta semana a gente precisa ver como que o jogador se comportou na semana anterior, na primeira semana do ano. Tem muita jogadora que fez uma ótima pré-temporada, chegou na primeira rodada e perdeu. E ela vem para essa segunda semana louca, né? Cheio de vontade de pegar ritmo de jogo. Porque agora, e aí que fica o perigo, agora fica uma encruzilhada de preciso jogar para pegar ritmo de jogo, mas se a minha perna pesar um pouquinho, eu sentir alguma coisa um pouquinho diferente, eu posso estar arriscando o Grand Slam da semana que vem. Então, pesar a mão para nós, que não estamos dentro da cabeça dos tenistas, é muito, muito, muito arriscado. Primeiro que pesar a mão já é uma coisa que a gente, né? Por que pesar a mão, né? Assim, difícil, né? A gente pode, inclusive, falar um programa inteiro sobre por que pesar a mão ou não. Mas, enfim, respondendo de novo a tua pergunta, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado nessa segunda semana, Rodrigo. Bom, Thiago, já sabemos então que é um torneio novo, ninguém sabe exatamente como a quadra vai se comportar, já sabemos que temos que tomar cuidado e analisar bastante, principalmente em relação ao Qualify e o estilo de jogo das jogadoras. Ainda assim, dá para apontar alguém para a gente ficar de olho ou o equilíbrio deve prevalecer nesta competição lá em Adelaide? O equilíbrio deve prevalecer, só jogão, isso é bom, para quem faz trading é maravilhoso, porque a gente sempre tem jogos de alta qualidade que a gente consegue ter certeza que jogadoras são capazes de reverter placares, de boas vitórias. Agora, tem alguns nomes que vai ser interessante a gente observar. Por exemplo, a Bart, número 1 do mundo, veio para a estreia e tomou pancada. Ela vai querer jogo. E vai querer jogo e daqui a pouco pega de novo uma carne de pescoço. Ela foi vice-campeã em Sydney ano passado. Então ela vem para defender pontos de vice-campeã. Ela só tem um jogo na temporada, então vem sem ritmo. Então a pressão vai ser grande sobre a número 1 do mundo. Petra Kvitova não jogou ainda. Foi campeã em Sydney ano passado. Vem para defender pontuação de campeã. Se pegar uma jogadora do quali, porque a gente tem que pensar o seguinte, se a chave principal ela tá cheia de jogadoras top 30, top 40 no máximo, o quali vai ser bom também, não vai ser um quali daqueles quali que tem jogadora 200, 300 do ranking. Vai ser um quali de top 50, top 70. Tem jogadoras de muito bom nível aí.
quando passam por um quali, chegam com confiança, elas encaram essas top 20 aí. A Bart e a Kvitova podem de novo pegar uma carne de pescoço logo na primeira rodada. Muito cuidado na hora de entrar pesado nas favoritas. A gente tem a Bertens. A Bertens ainda está viva no torneio de Brisbane. Primeiro, se ela for muito longe, não sabemos se vai jogar. Se ela for jogar, aconselho a não ir muito forte também, porque a gente tem que juntar as peças. Primeira semana, faz uma semana boa, faz semifinal. Digamos que a Bertens semifinal em Brisbane. Aí chega em Adelaide. Ela não vai querer fazer semifinal de novo, botar mais 3, 4 jogos nas pernas, logo de cara na segunda semana, 2 semanas seguidas antes do Grand Slam. Essa é a grande briga das jogadoras no começo de temporada. Tentar fazer uma primeira semana boa para tirar o pé na segunda, chegar forte no Australian Open. Quem não consegue na primeira, tem que fazer na segunda. Mas daí já fica, como eu falei, naquele dilema de pesar ou não pesar, porque tem um Grand Slam logo ali, que são 2 semanas de jogo. Então, é muita peça nesse quebra-cabeça, a gente tem que ter cuidado. Vai ter a estreia da Kerber de treinador novo, falou o tempo todo nas mídias sociais que vai vir forte, que tá babando pro 2020, treinador novo, vida nova, energia nova. Será que vem? Nós vamos ter a menina Yastremska, que não conseguiu passar da primeira rodada, também é uma aposta minha para 2020. Vamos ver se ela consegue passar da primeira rodada agora em Adelaide. É torneio para se atuar muito mais na live do que pré. Claro, a gente vai procurar valor aqui ou ali, mas geralmente torneios deste tipo são torneios para a gente atuar na live. Pô, mas por quê? O que tem a ver? Tem a ver o seguinte, quanto mais qualificadas são as jogadoras, mais conhecidas pelo mercado são e mais ajustado o mercado vem. Quando a gente precifica um jogo entre Sabalenka e Dona Vekic, é muito mais fácil do que precificar um jogo entre a Fernandes, número 212 do mundo, contra a brasileira Luiz Stefani, 350, ou seja lá o que for, entendeu? Esse é o aspecto. Então, mercado mais ajustado, difícil de fazer entrada pré, mas muitas oportunidades na live, é o que eu espero pro WTA de Adelaide, Rodrigão. Esta análise de Thiago Meirelles para os 2 torneios femininos desta semana que se inicia aqui no Tênis Cast. Lembrando que nós esperamos a sua participação pelas redes sociais do Trading Like a Pro. Venha você também para a comunidade de apostadores e traders em tênis que mais cresce no Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br, lá você tem o Facebook, o Instagram, você tem também o link para o canal Free do Telegram do Thiago Meirelles, você tem as várias plataformas de contato conosco. Mande para cá sua dúvida, sua sugestão, a sua pergunta. O Thiago responde aqui no Tênis Cast. Oi, Ace! Oi, Ace! É hora de falarmos das competições masculinas, Thiago. Começando com o ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia. É a única competição, aliás, desta semana que não será na Austrália, embora seja, evidentemente, ali do lado, na maravilhosa Auckland, que não é, atenção, hein, não é a capital da Nova Zelândia, hein, muita gente confunde, é Wellington, a capital da Nova Zelândia. Bom, o ATP 250 de Auckland já existe desde 1956, é uma competição que tradicionalmente acontece na semana pré-Australian Open e que tem o Tennis Sandgren, o norte-americano, como o atual campeão. O que podemos esperar deste campeonato lá na Nova Zelândia, Thiago? O ATP de Auckland eu comparo com o WTA de Hobart. É uma chave fraca, é um field de mais baixa qualidade e a gente tem de novo aí a ausência de cabeças de chave fazendo boas campanhas, a não ser o Jack Sock, foi campeão lá com cabeça de chave número 8 em 2017, Bautista Agut, cabeça de chave número 5 em 2018, 2019 entre Sandgren, que não era cabeça de chave, contra o britânico Norrie, que era wild card, né, que era receber o cartão de convite para jogar em 2019. O melhor cabeça de chave em 2019 foi o Fonini, cabeça número 2, que chegou nas quartas de final. Então, assim, exatamente os comentários que eu fiz para o WTA de Hobart vale aqui para o ATP de Auckland. Muito cuidado, jogadores muito emparelhados, jogos extremamente difíceis de se prever um vencedor, jogos disputados, é isso que eu espero para a ATP de Auckland. O que tem de diferente com relação ao WTA é que aqui eu consigo ver um padrão, pelo menos, de estilo de jogo. E me chama muito a atenção bons sacadores chegando nas finais, ou pelo menos jogadores que gostam de quadra rápida. O Bautista Agut, espanhol, por exemplo, de 2018,
campeão daquele ano, não é um sacador, mas é um espanhol diferente dos outros. É um espanhol que gosta de quadra rápida. Fez final contra o Del Potro, baita sacador. Sandgren, sacador. Sock, sacador. Semifinalistas, Struff, Johnson, Bagdatis, Robin Haase da Holanda, tudo sacador. Então, o histórico me mostra que é uma quadra que favorece jogadores que gostam de uma quadra rápida, de um jogo de alta velocidade, de pancadaria. É isso que eu consigo ler aqui deste histórico, Rodrigo. Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Bom, e com esse histórico todo, podemos esperar pancadaria também neste ano? Ou você imagina um cenário um pouquinho diferente, Thiago? Podemos esperar sim, né? O campeão Sandgren, o americano vai ter que passar pelo quali, então ele vai ter uma semana complicada se ele quiser defender os 250 pontos que ele tem para defender. Eu tenho certeza que ele vai querer lutar muito. Muito mesmo, porque ele já tinha pontuação alta para defender semana passada, não conseguiu, e agora ele vem para defender pontuação de campeão, e se ele não conseguir, a chance de ele cair até da chave principal do Australian Open é praticamente 100%. Então, olho no americano, porque ele vai ter muita vontade de ganhar. Agora, quando a gente olha para os principais, aí a pancadaria vai comer. Medvedev, Shapovalov, Khachanov, John Isner, e o polonês sensação da primeira semana na ATP Cup, Hurkacz. Agora, tem um grande detalhe aqui, gente. Estes nomes que eu falei, todos eles disputaram a ATP Cup. A ATP Cup, que não é nenhum torneiozinho pequeno, como todo mundo que está acompanhando está vendo. É só jogão, é muita guerra, é muita batalha e muito jogo. Eles estão jogando desde a primeira quinta-feira do ano, dia 3 de janeiro, 2 ou 3 de janeiro. E aí a gente, de novo, tem que fazer aquele raciocínio. Poxa, imagina o Medvedev, tá jogando pela Rússia desde quinta-feira passada, ou de sexta. Eu já não sei se ele vai para Auckland, mas se ele for, certamente é o caso de a gente opor-se ao Medvedev. O mesmo vale para o Khachanov, são os dois simplistas que estão defendendo o time da Rússia. Agora, o caso do polonês Hurkacz, ele é parecido, mas eu faria o approach ao contrário. Por quê? A Polônia não se classificou para os playoffs. O Hurkacz fez partidas maravilhosas, mas infelizmente a Polônia não se classificou. Ele ganhou do Thiem, ele ganhou do Church, ele ganhou do Schwartzman. Então, para mim, ele é o favoritíssimo para ganhar Auckland. Primeiro, porque eu não sei quais desses jogadores que jogam a ATP Cup, que eu citei no começo da análise do torneio, vão chegar para jogar. Segundo, que mesmo que se jogarem, o Hurkacz já mostrou que pode ganhar da maioria deles. E terceiro, eu não sei se esses caras vão querer se esforçar tanto para ganhar, justamente porque já jogaram a ATP Cup, e eu tenho certeza que vão querer dar uma descansadinha antes de encarar 2 semanas de Grand Slam. Então, o nome que salta às vistas total é o do polonês Hurkacz. Claro, o mercado também tem gente inteligente por aí que fica de olho nisso. O que eu aconselho ficar esperto é na abertura da chave do mercado de campeão do ATP de Auckland, e se qualquer preço acima de 9, 10 para o polonês Hurkacz ser campeão, eu estou botando a minha stake lá, porque eu tenho certeza que é uma ótima aposta. Até pra gente encerrar o assunto do ATP de Auckland, daqui a pouco a gente vai pra Adelaide. Essa situação do tênis Sandgren, de ser o atual campeão de um torneio importante, como é um ATP 250, e começar do quali, não é algo tão comum, né, Thiago? E acho que dá pra gente tirar proveito disso como apostador ou mesmo fazendo trading ao vivo. Não tenha dúvida, Rodrigo, é uma situação muito rara de se acontecer, vamos dizer assim. E geralmente acontece em torneios pequenos, né? Quando acontece, geralmente é em torneios pequenos deste tipo que a gente está justamente analisando aqui. Agora, ele jogou a primeira rodada em Doha contra o Moutet. E ele foi vítima do ritmo de jogo do francês Moutet, que passou pelo quali de Doha. Então o Sandgren certamente chegou no Catar pronto para fazer uma boa campanha, para fazer 2 ou 3 vitórias aí, para tentar chegar já nessa semana de Auckland, que tem pontos para defender muito grandes, com algum ritmo de jogo, se complicou. Pegou de novo um rapaz
que tinha feito 2 partidas muito boas no quali, e 7-6, 6-4, foi para casa. Pegou o aviãozinho dele, na verdade, a ir para a Austrália. Então, a pressão é muito grande, mas esse é um tenista para a gente ficar de olho com certeza, porque ele é um tenista perigoso. Mas ele carece, como todo mundo carece no começo de temporada, de ritmo de jogo. Não conseguiu na primeira semana, vamos ver se ele consegue aí na segunda semana em Auckland. E olha só, no dia seguinte à nossa gravação, quando estávamos no processo de edição deste episódio, surgiu a notícia de que o Medvedev desistiu do torneio de Auckland. Com isso, o Tennis Sandgren entrou diretamente na chave principal, ou seja, ele não terá que passar pelo qualifying. Ainda assim, decidimos manter toda a análise do Thiago Meirelles, citando a passagem dele, que era prevista até então, pelo qualifying, para que você, nosso ouvinte, entenda todo o contexto da análise, até porque tudo que o Thiago falou a respeito do Tennis Sandgren continua valendo com ou sem qualifying. Match point. Saímos de Auckland, vamos de novo para Adelaide, agora para falarmos da competição masculina, o ATP 250, que acontece na Austrália, também piso duro. Competição que, assim como no feminino, né, Thiago, acontece pela primeira vez. Ela substitui o Internacional de Sydney e será realizada no Memorial Drive Tennis Center, todo um complexo ali montado em Adelaide, na Austrália. Sem querer antecipar a sua análise, Thiago, mas imagino que o panorama seja parecido com o feminino, né? É muita gente boa disputando, mas com todos aqueles cuidados importantes de um torneio que nunca foi disputado, e por isso a gente tem que ficar bem atento em relação a isso. O raciocínio é exatamente esse, precisa, de novo, ter muita atenção. É um torneio que estreia, na verdade aqui a análise é muito parecida com o WTA de Adelaide, mas tem alguns toques do ATP de Auckland, com a ATP Cup, com o pré-Grand Slam, é um pouquinho de cada coisa. Mas vamos lá. Torneio que estreia, não temos informações de quadra, não temos informações de estilo, precisamos ficar de olho no quali. A chave não é tão pesada quanto a chave do WTA de Adelaide, mas vamos ter Djokovic, vamos ter de Minaur, vamos ter Felix Aliassime, vamos ter Rublev, enfim, jogadores importantes do ranking masculino. Mas jogadores, se vocês prestarem atenção nos nomes que eu disse, também estiveram presentes na ATP Cup. Então, a gente pega um torneio que estreia com superfície que a gente não conhece, com jogadores que vêm com um certo cansaço, uns mais e outros menos, em função das partidas da ATP Cup. A gente tem um Grand Slam na semana seguinte. Cuidado, é um campo minado. Tem também Tsitsipas confirmado, eu estou vendo aqui agora, para jogar esse ATP. Ou seja, é um torneio, de novo, para se ter muito cuidado. Pesar a mão? Jamais. A gente viu o Djokovic jogando ATP Cup com um problema no cotovelo de novo, pediu atendimento médico. Defendendo a Sérvia é uma coisa, será que ele vai pesar de novo numa véspera de Grand Slam? Acho difícil. Então aqui a dica fica, de novo, olhar com muita atenção, com muito cuidado para os jogos da chave de qualificação, Rodrigo. Serão $546 mil em premiação nesse torneio. A galera vai estar disputando todo esse dinheiro, além dos pontos, evidentemente. Quais são os favoritos ainda dentro desse contexto? O que é que você imagina, Thiago? É difícil, porque, por exemplo, se a gente olhar o Djokovic, sem necessidade de descrição maior, é um cara que está jogando a ATP Cup pela Sérvia, sentiu o cotovelo, já falei e tal, vamos lá. A gente tem o atual campeão, que é o Alex de Minaur, o australiano, menino, que jogou muito tênis na ATP Cup. Mas muito, não na questão de qualidade, sim, um ótimo jogador e tal, mas ele jogou muito sets, games longos, sets longos, partidas longas. Hoje mesmo, no dia dessa gravação, perdeu uma partida histórica contra o Evans, o britânico, numa partida que foi decidida lá no tie-break do terceiro set. Mas a vida segue para tenista. E ele tem que vir defender os 250 pontos que ele conquistou ano passado em Sydney, que é o torneio que está sendo substituído. Então, complicado. A gente tem aí o Felix Aliassime, que decepcionou na ATP Cup, na minha opinião. O Rublev vai estar jogando Doha, não tenho exatamente certeza como que ele vai chegar aí. Tem a estreia de um jogador que terminou de uma maneira muito consistente, o espanhol Pablo Carreno Busta. Tem um jogador que me mostrou uma coisa a mais durante a ATP Cup. Ele representou a Alemanha, Jan-Lennard Struff.
Ele não é um jogador que eu aprecio muito. Eu tenho as minhas restrições com relação ao tênis dele, mas eu gostei do que ele apresentou nessa edição nos jogos que ele jogou. Ele, por exemplo, ganhou do canadense Aliassime de uma maneira muito tranquila. 6-1, 6-4, não teve problema nenhum. Ele fez um jogo relativamente duro contra o Kyrgios jogando muito tênis, como a gente viu aí a semana inteira, mas foi perder 6-4, 7-6, tie break do segundo set, e jogo com muita qualidade técnica. Eu assisti o jogo. Por que eu tô falando do Struff? Tô falando do Struff porque, com essas características que eu coloquei, com o field que vai ter aqui nesse torneio em Sydney, ele pode ser o nosso azarão aqui, justamente porque alguns dos mais favoritos, como eu comentei, talvez tenham uma questão ou outra que possam impedi-los ou que eles evitem de fazer uma campanha muito pesada nesse ATP que estreia na gloriosa Adelaide, Rodrigão. Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br. Thiago, você tem falado bastante para a gente ficar sempre de olho no Qualify e tentar entender o estilo de jogo de cada jogador para ver se esse estilo de jogo encaixa naquela quadra, como é que ele encaixa no torneio com os adversários, enfim. Dá para dar um exemplo, Thiago? Como que dá pra gente analisar o estilo de jogo e entender se casa com aquela quadra, com aquele tipo de torneio? Olha, raramente a gente consegue ter stream dos jogos. Então o que nos resta é analisar os nossos amicíssimos números e estatísticas. Mas tem uma maneira bem simples de a gente identificar se uma quadra está puxando para um lado ou para o outro. É a gente abrir um site de resultados qualquer aí, os mais tradicionais, o resultados.com, ou o SofaScore, Tênis 24, enfim, qualquer um desses que mostre o detalhe dos jogos. Ou seja, quando a gente entra no jogo, ele consegue nos mostrar como que foi cada game, se teve breakpoint, se teve quebra de serviço, como que foi o jogo por dentro. E aí é simples, se a gente abre um jogo e vê que teve muita quebra de serviço, é porque a quadra tá lenta. Se a gente abre o jogo e vê que praticamente não teve quebra de serviço, é porque a quadra tá rápida, tá favorecendo sacadores. O mesmo vale para feminino e para masculino. A gente abriu o jogo e viu isso. Se a gente abrir outro jogo, tem o mesmo padrão, opa. Abriu o terceiro jogo, mesmo padrão, opa. Então a gente abre 4, 5, 6 jogos, a gente vai abrindo os jogos, vai acompanhando os jogos, não precisa nem acompanhar ao vivo. Espera o jogo terminar, no final do dia tu vai lá, pega os jogos da rodada, 10, 12 jogos, e abre um a um ali, em 5 minutos tu faz isso, e tu já vê, teve muita quebra, se não teve muita quebra, se favorece para um lado ou não. Se tu conseguir identificar um padrão, tu já matou a charada aí. Simples. Essa é a análise mais básica, crucial e é tranquila de se fazer, como eu falei aqui. Então assim, a gente já consegue ter um feeling de como que tá a quadra nos qualifies quando a gente encontra uma situação dessa de um torneio desconhecido para nós. E como sempre acontece, o Thiago vai acompanhar todas as competições, serão 4 ao longo desta semana que se inicia, WTA International de Hobart, na Austrália, WTA Premier de Adelaide, também na Austrália o ATP 250 de Adelaide e o ATP 250 de Auckland, na Nova Zelândia. Thiagão acompanhando todos e trazendo as informações, as dicas, a análise, o pré-jogo, aliás, lá no canal Free do Telegram, e é para lá que eu te convido a acessar. O link para o canal está aqui na descrição deste TênisCast. O Thiago traz diariamente um programete, digamos assim, é o Saque e Voleio, com a análise para e passo dos principais jogos da rodada. O que é legal de fazer ali de punter, o que é legal de fazer ali de trade, o que dá pra gente ficar atento, o que é bom a gente fugir, falar, esse jogo aqui é bom nem passar perto, porque a tendência é a gente perder dinheiro por ali. É muito legal, mesmo que você não consiga efetivamente trabalhar nos jogos, mas se você ouvir os áudios do Thiago lá no canal Free do Telegram e depois comparar com o que aconteceu nos jogos, você vai ver que a análise realmente faz muito sentido. E mais do que tudo, né, Thiago? Mais do que o lucro que ela traz, porque tem muita gente, esse que vos fala, inclusive, tem muita gente que segue algumas análises ali e acaba fazendo algumas entradas, alguns investimentos. Mas mais do que o lucro que elas trazem, o importante é como a gente consegue evoluir na nossa leitura de jogo, juntando a nossa análise pessoal
a sua análise lá no canal Free e, claro, o que acontece dentro da partida. Boa, Rodrigão, que bom. A gente está misturando um pouquinho o formato. Tem muita gente que ouve, por exemplo, o áudio no carro, no trânsito. Ele é um mini podcast, né? São 4, 5 minutos de cada torneio, acaba ficando uns 20 minutos de áudio. É um mini tênis cast diário, vamos dizer assim, Rodrigão, que a gente carinhosamente apelidou de saque e voleio. Tem muita gente que gosta do vídeo também, então a gente está misturando o formato, mas o legal é que é só feedback positivo. A gente está ajudando, graças a Deus, muita gente. Esse é o objetivo. Não é o objetivo, como eu sempre digo para as pessoas, dar palpite, dar pique grátis, dar tips. Aposta aqui, aposta ali. Não é o objetivo. O meu objetivo é, de fato, ajudar a galera a montar o seu método de análise, tanto para Panther, tanto para trade. A gente atua na pré, se atua na live, passar todo o meu ponto de vista, a minha experiência, os pontos que eu analiso, para que cada um de vocês que está me ouvindo aí, que acompanha o nosso canal diariamente lá no Telegram, no Saque Voleio, consiga aos poucos ir formando a sua própria metodologia. Porque o Thiago Meirelles, ele tem bastante experiência no mercado de tênis, ele conhece bastante do mercado, sem falsa modéstia nenhuma, conheço, mas não é o dono da verdade, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, tenho as minhas percepções, tenho os meus gostos de jogador, tenho as minhas implicâncias, tenho os meus traumas, todo mundo tem. O meu objetivo é trazer todo dia pontos de atenção, que ângulos que a gente pode abordar, porque cada partida a gente pode abordar de um ângulo diferente. Não dá para chegar em todas as partidas e abordar sempre da mesma maneira. A gente precisa ter um leque de ângulos para a gente ir testando e ver qual é o que encaixa melhor naquela partida, né? Jogador cansado, jogador com lesão, jogador para defender ponto, estilo de jogo e assim por diante. E a gente vai adaptando. Então esse é o objetivo. Então, muito legal o Saque Voleio, que agora tem nome, os áudios do Telegram ou o Saque Voleio do YouTube, como queiram, agora ele está batizado, está ajudando muita gente. Eu convido a cada um de vocês que está nos ouvindo, se ainda não acompanha o nosso canal do Telegram, o link está aí na descrição, chega mais, somos mais de 1000 pessoas e é muito bacana ver essa comunidade progredindo, Rodrigo. E fica o convite também para você entrar para o TLP Club. Tem muito conteúdo por lá, tem muita estatística, tem o software, o aplicativo que te mostra, que nos mostra, né, jogo a jogo, quais são as características das quadras, dos jogadores. Tem, evidentemente, o acesso às picks do Thiago Meirelles, uma plataforma completa para o seu trade e para suas apostas em tênis. O link para você entrar para o TLP Club está aqui na descrição deste Tênis Cast. Tênis Cast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. E chegou a hora de ouvirmos esta vinheta aqui, ó. Thiago Meirelles explica. Ela é bem curtinha. Thiago Meirelles explica, bem curtinha e não tão curta, certamente, quanto a resposta de uma pergunta complexa que veio lá de Piracicaba, no interior de São Paulo, veio da Clara Rodrigues, nos mandou via Facebook. Muito obrigado, viu, Clara, pela sua participação aqui no Tênis Cast. E ela pergunta o seguinte: Thiago, o que é que devemos considerar nestas 2 semanas pré-Australian Open na análise dos jogadores, já pensando no Grand Slam e com o impacto da ATP Cup? Se eu entendi bem aqui, Thiago, ela quer saber o seguinte: olha, tem 2 semanas de tênis rolando. O que é que a gente tem que olhar nos jogadores e levar de informação para o Australian Open, que começa na semana seguinte? Clara, muito obrigado pela participação e, obviamente, sempre fica o convite para todo mundo quiser usar qualquer um dos nossos canais de comunicação para mandar a sua pergunta, que a gente vai com muito prazer responder. E a pergunta dela é muito pertinente. A gente, eu acho que respondeu ela durante o programa inteiro, né, de várias maneiras, porque realmente tudo que se pensa, tudo que se fala nessas primeiras 2 semanas do ano é na preparação para o Australian Open. Primeira coisa, teve algum jogador, alguma jogadora que sentiu algum tipo de lesão durante essa primeira semana, ou que, por um acaso, não chegou nem a participar, desistiu na última hora de participar de algum torneio alegando algum tipo de lesão? Essa é a primeira coisa. E aí acompanhar esse jogador para ver se ele vai jogar nessa segunda semana ou se continua machucado, e aí, muito mais, se ele vai chegar lá no Australian Open. Porque o Australian Open também é muito perigoso nesse sentido. Muitos jogadores chegam machucados e pegam só o cheque de participação, que vale demais
só o da primeira rodada. Então a gente precisa, como sempre, ir acompanhando, né? A vida de apostador em tênis, ela é uma roda viva, uma linha do tempo que a gente vai construindo diariamente durante o ano inteiro. E nenhuma semana é igual à outra, mas elas estão sempre conectadas. É muito importante a gente lembrar disso. Então o primeiro ponto é lesão. Depois é performance. A gente falou, por exemplo, da Bart, a número 1 do mundo, que chegou para a primeira partida e já tomou ferro. Vai ter que jogar mais na segunda partida para chegar com ritmo no Australian Open, senão vai correr risco. Então, vamos ficar de olho nela. Olho na performance dos jogadores, como que foi a primeira semana. Jogadores e jogadoras que jogaram bastante na primeira semana, por exemplo, caso dos jogadores que fizeram a ATP Cup. Então, o olho nessa semana aqui, que vai começar agora, com esses torneios que a gente comentou, ele precisa ter um olho na semana que terminou e ele depois vai nos dar informação para a semana seguinte lá no Grand Slam. Perfeito? Então, tudo se conecta. Jogadores e jogadoras que apresentaram acima da sua média. Eu comentei do alemão Jelena Struff, por exemplo. Tem a americana Jennifer Brady, que ganhou da número 1 do mundo. Tem a menina russa Rybakina, que, como nós falamos, é uma revelação e que deve fazer um 2020 muito importante. Tem a russa Alexandrova, que segue em forma, ganhou da chinesa Qi Wang e vem numa forma extraordinária. O que será que ela vai fazer? Ela vai querer descansar ou vai querer seguir o embalo para não perder ritmo? Tudo isso a gente vai colocando as cartas na mesa e vai montando o nosso quebra-cabeça. Então é isso. Atenção em lesão, atenção em performance e atenção em peso nas pernas, em muito jogo logo no começo de temporada. Porque a gente precisa lembrar que, apesar de ser começo de temporada, os jogadores vêm com preparo físico em dia, né? Estão descansados, vêm vindo de pré-temporada, ok. Mas, por outro lado, é começo de temporada. Não dá para sair de uma pré-temporada e embalar jogo atrás de jogo, porque a perna vai estourar, o ombro vai sentir, o joelho vai reclamar. Lesão, performance e forma, calendário, quantidade de jogos por dia ou por semana que os jogadores e as jogadoras jogam. É por aí que a gente precisa se guiar nessas primeiras semanas pré-Grand Slam, Rodrigão. Muito obrigado, portanto, Clara, e você fica à vontade para enviar também a sua pergunta para o quadro Thiago Meirelles Explica aqui no Tênis Cast. Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Acesse tradinglikeapro.com.br. Tênis Cast 23, que falou sobre os torneios desta semana. Muita informação, muita análise do Thiago Meirelles para você. Thiago, eu vou te liberar, que eu sei que você tá com sono atrasado, eu sei que tem muito jogo para fazer, tem muito compromisso para cumprir pelo Trading Like a Pro também. Afinal de contas, o ano começou de maneira intensa. Valeu, Thiagão, mais um Tênis Cast para conta. Forte abraço para você e bom trabalho na sequência aí dos próximos dias. Que nada, Rodrigão, um compromisso que vale muito a pena, nos dá muito gosto ajudar essa galera que nos segue aí, que nos dá o feedback e que diz que a gente está ajudando, então a gente segue com muito prazer tentando contribuir para o crescimento de cada uma delas. Eu vou descansar sim, daqui a pouquinho já começam os jogos pelo lado de lá do planeta e eu deixo mais uma vez o meu abraço, um abraço para ti, Rodrigão, obrigado pelo apoio, mais uma edição de muito sucesso do nosso Tênis Cast e aquela nossa mensagem de sempre, keep it green. Nós somos o Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro. Produção e apresentação de Thiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis, e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing e redes sociais de Jéssica Mendes e Marco Meirelles. O Tênis Cast está disponível em todos os principais agregadores de podcast e também no YouTube. Conheça o Trading Like a Pro, a mais lucrativa plataforma de trading esportivo do Brasil. Visite o link disponível na descrição deste episódio e venha para o TLP Club. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia e fica aquele pedido sempre especial, hein? Gostou do Tênis Cast? Curte, compartilhe, conte aos amigos
espalha por aí. Olha, tem um podcast lá que o pessoal fala sobre tênis, fala sobre apostas em tênis e ninguém promete dinheiro fácil não. Tem um podcast lá que o pessoal fala de maneira séria sobre este mundo das apostas que vai crescer e vai crescer ainda mais aqui no Brasil. A regulamentação tá chegando por aí. Vamos espalhar a mensagem do mundo das apostas com o nosso TênisCast. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição do TênisCast. Um grande abraço. Até lá. O Trading Like a Pro apresentou TênisCast, o primeiro podcast de trading e apostas em tênis do Brasil. Até a próxima edição.